Isso aqui é ridículo, tá? Seleção brasileira se classificando para a Copa do Mundo em 5º lugar nas eliminatórias. Acredite se quiser, a fase patética do futebol brasileiro, a patética CBF conseguiu jogar a seleção em 5º lugar das eliminatórias. O Brasil hoje pode ser considerada a 5ª força da América do Sul, que é uma baba. Vocês têm ideia disso? Isso aqui é ridículo. Isso aqui tem que gerar uma reflexão para o futebol brasileiro. Qual é o problema? Problema é treinador, problema é jogador, problema é estilo de jogo, problema é físico. Porque, na boa, o Brasil, a temida, a antes-temida seleção brasileira, que agora não faz nem cosquinha nos europeus em Copas do Mundo, foram várias Copas do Mundo ridículas seguidas, terminando as eliminatórias em 5º. Só lembrando, se fosse no critério antigo, que não fosse a baba atual, que a FIFA quer botar tudo que é seleção na Copa para ganhar dinheiro, se fosse no critério antigo, o Brasil estava na repescagem, porque se classificavam as 4 primeiras e a 5ª da América do Sul ia para repescagem. Olha que coisa ridícula. Passou, muita gente vai fazer carinho, muita gente vai querer esconder, muita mídia vai querer fazer babação porque tem que fazer entrevista com o jogador da CBF. Agora, passou de uma forma ridícula, constrangedora, que deixa clara a crise do futebol brasileiro. Que essa seleção seja renovada pelo Ancelotti e que deixe de fazer papelão, porque tá surreal a situação do Brasil. Sobre essa derrota aí do Brasil para a Bolívia a mais de 4.000 metros de altitude. Para mim, em eliminatórias para a Copa do Mundo, não deveria ser permitido jogo em altitude assim tão bizarra. Libertadores tem que ter? Tem. Porque é a sede do clube, o time tem que jogar na sua casa. Tudo bem, é uma competição onde cada time joga na sua casa. Agora, para classificar para uma Copa do Mundo, gente, você tem que selecionar as melhores seleções. Quando você coloca essa Bolívia numa Copa do Mundo, ou numa repescagem para a Copa do Mundo, essa Bolívia é um time mais fraco que a Venezuela, é um time mais fraco que o Peru, só que a altitude fez a diferença. Eu não acho justo uma seleção se classificar para uma Copa do Mundo por causa da altitude. Por quê? Porque uma Copa do Mundo não é disputada em altitude. Para uma Copa do Mundo tem que se classificar a melhor seleção, o melhor time, e não quem tem a vantagem da altitude. É o que eu falo, Libertadores tem que usar? Tem. Porque é a casa do time, o time tem direito de jogar na sua casa, na sua cidade, diante da sua torcida. Agora, eliminatórias para a Copa do Mundo, uma seleção levar tanta vantagem sobre outras, que tem até um melhor futebol do que ela, por causa da altitude, eu acho injusto. Eu acho injusto porque classifica para uma Copa uma seleção que é pior do que outras, mas que teve a altitude a seu favor. Simples assim. Acho que nem tem como falar da partida, né? Porque tá jogando aí, a seleção brasileira tá jogando a 4.100 metros de altitude, mas eu não acho justo. Não acho realmente injusto. Daqui a pouco, então, o Nepal vai colocar lá, vai construir um estádio lá no Monte Everest e vai jogar lá, ninguém vai ganhar do Nepal, gente. Eu não concordo para altitude, para classificatória de Copa do Mundo. É um jogo de sobrevivência quando os times brasileiros vão jogar na altitude. Os times, não a seleção, Libertadores, Sul-Americana, jogam tentando o que é possível, né? Mesmo contra equipes bolivianas mais fracas, um 0-0, 1-1 acaba sendo tratado até como um resultado bem aceitável pela dificuldade que se tem para jogar. Eu acho que esse jogo não dá para avaliar ninguém, né? Até porque alguns jogadores têm uma reação, o organismo reage de uma maneira, outros de outra forma na altitude. Então não dá nem para você comparar desempenhos, quem saiu melhor, quem foi pior, porque não tem condição. A Bolívia fez 1-0, e aí ficou mais confortável, não correu muito risco, né? Também não ameaçou tanto assim, no final ainda fez o Alisson trabalhar, mas não fez uma grande pressão, porque já estava em vantagem, e sabia que a Venezuela estava tomando de 6 lá da Colômbia, né? De forma constrangedora até para um time que jogava em casa e buscava a classificação, parece que sentiu aí o peso, a responsabilidade. E acho que o jogo foi resolvido num pênalti, para mim, inexistente. Uma jogada em que o Roberto Fernandes dá um salto depois que o Bruno Guimarães, as pernas meio que se entrelaçam ali, né? Aí o Vitinho já chega para espanar. Quando o Vitinho vai espanar, o boliviano percebe que não vai alcançar mais a bola e dá um pulo. Aí o glorioso VAR entra em ação, interfere e acaba, na minha visão, dando uma garfada na Venezuela. Porque classifica a Bolívia para a repescagem
com o lance capital sendo de um pênalti de VAR. Quer dizer, o VAR interferindo tremendamente num lance, para mim, absolutamente normal de disputa de bola. O que acontece nessa disputa é que o jogador que está defendendo, ele não vai dar um salto para cavar nada. O atacante é que salta. E os caras caem nessa artimanha, acabam marcando, né? A arbitragem chilena, né? Quer dizer, o Chile foi uma porcaria nessa eliminatória, mas o conjunto chileno de arbitragem conseguiu ser protagonista, interferindo diretamente. Ao mesmo tempo, também é até chato para a Venezuela reclamar de alguma coisa depois de tomar de 6, né? Mas achei que esse lance capital teve um pênalti à brasileira com um sotaque chileno.